Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta live está gravada para que você participe desse nosso encontro maravilhoso. Hoje, desenvolvendo mais uma parte do nosso projeto no mês do advogado, e eu estou trazendo convidados aqui para que possa falar um pouquinho mais sobre outras áreas do direito. Só que hoje, pessoal, a convidada é super especial porque ela também fala sobre o direito de família, mas sobre uma perspectiva diferente da nossa. Ela fala para papais e é muito bacana esse encontro que a gente vai fazer hoje para desmistificar de uma vez por todas na cabeça de vocês que não existe essa questão, tá bom? Quando se dissolve a sua família, a prioridade sempre vai ser a criança. E para isso a gente vai esclarecer, vai tirar muitas dúvidas de vocês recorrente a esse assunto que sempre está em pauta, né? No direito de família, pai contra mãe, pai contra mãe. E não é bem assim, vocês vão ver hoje. Então chega para cá, a Thaís, deixa eu convidá-la aqui. Thaís. E ó, enquanto a Thaís chega por aí, pessoal, vamos colocando o dedinho aqui na setinha, convida uma mamãe, convida um papai para que assista essa live aqui com a gente. Ela já tá por aqui. Thaís, muito prazer em ter você por aqui. Ó, de antemão já conto que eu estou super empolgado com esse encontro. Para vocês saberem, eu e a Thaís vem conversando bastante tempo já, programando, nos programando para trazer isso que a gente vai trazer para vocês hoje, que eu acredito que vai ser bastante esclarecedor. Thaís, a palavra é sua. Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Então, como o próprio Ivan ele falou, né? A gente se denomina como pelo nome, né? Mas é uma forma humanizada que a gente trata a nossa própria advocacia. E assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como ele mesmo falou, a gente lida com o direito de família e eu falo mais para os papais, né, e o Ivan fala mais para as mamães, mas a gente tem um objetivo em comum, que é a gente estar buscando aí uma proteção de quem realmente precisa, né, Ivan? Então, assim, Com eu acho certeza. que a gente vai ter aí, eu acho que 1 hora de live vai ter pano para manga para a gente falar aí sobre esse tema, hein? Com certeza. Olha, pessoal, é muito interessante que vocês entendam por quê. A primeira coisa que vem na cabeça do pessoal, que chega aqui para mim, advogado do fulano, advogada do fulano. A primeira coisa que a gente precisa deixar muito bem claro para vocês, que talvez até não te alcance muito, mamãe, papai, mas eu sei que tem bons advogados que nos acompanham, tem colegas estudantes, e que é te mostrar, literalmente, que já está defasada essa parte da advocacia, em que a gente tem que ver o outro como um oponente. Não. Quando nossa advocacia é voltada para uma finalidade em comum, não tem erro, tá? Não existe advogado hoje dentro de um processo buscando o melhor interesse do pai. E da mesma forma, não existe um advogado buscando o melhor interesse da mãe. Estamos Exatamente. voltados, sim, para o melhor interesse da criança. Então, o primeiro paradigma que a gente quebra com isso é a questão da advocacia colaborativa, né, Thaís? A gente Exatamente. precisa se unir e o que a gente faz não nos divide, pelo contrário, só nos aproxima. Exatamente, Ivan, exatamente. Na verdade, quando a gente fala de advocacia colaborativa, né, é a advocacia que você olha para todos os lados. Você tem que olhar com respeito, por exemplo, eu falo mais direcionada aos papais, mas não significa que eu não tenha respeito às mães. Porque, de certa forma, eu sei o que é que significa o outro lado e a maneira da gente estar falando, na verdade, uma linguagem voltada para os papais é porque a gente termina sentindo uma falta de uma conscientização. O que a gente tem muito no direito de família, eu acho que o Ivan deve pensar isso também, deve perceber isso também, é muito, me disseram que, né? Ou então o Google disse que, ou então, Uhum. eu fiquei sabendo que. Só que não existe isso, porque cada caso é um caso muito específico e muito diferente. Advogar em direito de família voltada para os papais não significa de forma alguma que eu sou contra a mãe ou que eu sou. Né, às vezes a gente é um pouco crucificado nesse sentido, ou que eu sou assim, a favor de pai que não paga pensão, ou pai que não visita filho, né? É diferente, é outra coisa, é outro mundo.
tá? Então, me disseram que, ou então eu ouvi falar que, normalmente isso daí não é muito uma realidade, né? Não é a realidade que a gente presencia, não é a realidade dos clientes que eu tenho, das pessoas que eu defendo. Eu sempre falo, Ivan, que direito de família, duas coisas, né, que eu sempre falo, é que o direito de família não tem vencedor, né? No direito de família, nas dissoluções, nos processos de família, infelizmente, a gente só tem perdedor, né? Porque são famílias que estão sendo dissolvidas, são pais que estão ficando sem os filhos, são mães que estão ficando sem os maridos, sem os filhos, de certa forma, né? É muito dói no coração para as mamães ter que chegar no dia do aniversário do filho. Ah, esse ano é aniversário para ficar com o papai. Gente, eu entendo vocês, porque eu tenho filho, sabe? Então, por isso que eu olho com muito respeito. Mas outra coisa que eu falo é que o direito de família, a gente sempre fala sobre amor, a existência dele ou a falta dele. Mas a gente sempre volta em cima do amor. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar muito respeitoso, né? Colaborativo entre as partes, porque a gente está tratando o sentimento, não é só do direito cru, né? Não é o direito técnico. Com certeza, né? Eu sempre falo que eu tenho o apoio da minha coach, que me ajuda muito nessas questões, porque a gente trabalha com pessoas que chegam feridas, né? Sim. E a gente precisa, sim, desenvolver um trabalho ali paralelo para poder aplicar o direito, observando, sim, o que realmente procede, o que ali toca na dorzinha. E é onde nasce também a história de que é mãe contra pai, o que eu não enxergo no direito de família. Não existe isso, né? Essas questões, inclusive, pessoal, o trabalho da doutora Thaís é super importante para nós. Talvez você é uma mamãe e está falando assim, mas ele está fazendo uma live com uma advogada que fala para o direito dos pais. Sim, o trabalho de conscientização que ela desenvolve é o mesmo que eu trabalho aqui com vocês. Não pense vocês, gente. Isso aí é uma doce ilusão de que a gente entra em barca furada por causa de cliente, tá? Você pensa, ela advoga para a mãe. Então, beleza. Então, ela que fica baixando a pensão aí sem motivo, é ela que fica tomando guarda de mãe? E não funciona dessa forma. Da mesma forma que comigo. Se chega uma mamãe aqui que não está interessada em desenvolver o melhor para o filho dela, mas que ainda quer trazer pro processo os problemas conjugais do fim do namoro, do casamento em si, todas essas questões, eu pulo fora. E a doutora Thaís também. Por quê, pessoal? Antes de tudo, lembre-se, nós estamos construindo uma carreira, só aí me considero jovem na advocacia ainda, estou construindo minha carreira e eu não vou entrar numa barca furada para discutir no processo coisas que realmente não vai trazer o melhor para a criança. E outra, pessoal, nós chegamos na frente do juiz, a gente não fala com qualquer pessoa. Nós não vamos levantar a tese alienada para o juiz, porque senão a gente mesmo passa vergonha. Então, todas essas questões, vocês têm que observar bem e sempre, quando vê um advogado falando para direito de família para as mães ou para os pais, lembre-se que a função é extremamente importante e não é se colocar contra. Pelo contrário. Eu falo isso por quê? Porque existe sim, eu costumo dizer aqui uma palavra que às vezes fere um pouquinho, mas que é necessário para que entenda a gravidade. Eu sempre uso essas frases no sentido de que mãe rouba, mãe mata, mãe xinga, mãe bebe, tem mãe que não paga pensão, tem mãe que não cuida dos seus filhos, tem pai, tem bons pais, aliás, bons pais não, tem os genitores que eu chamo aqui, tá, doutor? Faça essa diferenciação justamente para isso, para colocar o cara desinteressado em outro patamar, para não se confundir com o pai de verdade. Eu também faço isso. Quando são os bons pais, eu coloco os pais. Mas quando são os procriadores, eu falo que são os genitores. É como se fosse isso. Sim, exatamente. Até porque o próprio direito de família, eles nos remete para uma questão voltada para o melhor interesse da criança. Quando nós profissionais, olhamos para o direito de família, o que a gente tem que fazer, o que pode fazer, a gente sabe, né? E é uma das nossas funções trazer um pouco isso para vocês também, tá? A lei hoje ela tem um olhar muito crítico no sentido de que o casamento acaba, mas a família, não. A família da criança. Talvez a sua pode ser dividida, você tirou aquela pessoa dali, mas a pessoa continua sendo família da criança e a lei nos traz isso claramente, de que nós devemos sempre lutar para essas questões. Claro, eu não vou adentrar aqui nas minúcias, por quê? Porque, como eu disse, tem mãe que faz coisa errada, tem pai que também faz. E nós,
pelo menos por aqui, eu tenho um filtro muito grande, um zelo muito grande com essas questões, de identificar isso, um trabalho muito assíduo no ponto de não deixar que eu caia nesse pulo do gato, né? De que é uma pessoa que não está interessada no melhor interesse da criança, que talvez quer trazer algum ponto que realmente não é nem uma questão jurídica, mas isso atrapalha o processo. E eu não faço isso, tenho certeza que a doutora Thaís também não faz, justamente por essas questões, né? A gente, como profissional, a gente olha para a lei. Hoje, clássico, para que vocês entendam. Muitas mamães me procuram que eu não quero ter a guarda compartilhada com o papai. Eu não preciso, eu não quero. Só que vocês têm que entender que não é vocês que têm que querer. É a criança que precisa e tem um pai. E a partir desse momento, eu digo aqui, doutora Thaís, que a nossa luta aqui nesse perfil, em toda a demanda que a gente trabalha na rede social, aqui com as minhas clientes, é para unir o pai e a criança. A gente luta contra o desinteresse de pais, né, de genitores, que aí eu faço essa colocação. Por quê? Porque se eu estou cobrando a pensão de alguém na justiça, de um pai, ele não está cumprindo com as obrigações dele, certo? Sim. Esse é o olhar que todo mundo vê aqui em relação a quem fala para o direito de família, é isso. Só que vocês têm que entender que nós estamos cobrando a pensão de um pai que não está interessado em pagar a pensão para o filho. Só que ali, do lado dele, talvez o vizinho, quem mora no fundo, tem um bom pai que precisa do direito de família, interessado em conviver com o filho, em ter os seus direitos resguardados em relação a pagar uma boa pensão, ter tudo documentado. Hoje, Thaís, eu tenho certeza que a demanda tem aumentado em relação ao oferecimento de pensão, né? Não é nem cobrado. Oferecimento Então, de pensão, oferecimento de... Inclusive, a quantidade de processos em que a gente vê que normalmente a mãe, a parte materna, ela entra com pedido de guarda unilateral com regime de convivência. De visitação, normalmente, né? Eu não uso visitação, eu uso convivência. E eu costumo entrar pelos pais com regime de uma guarda já compartilhada. Porque, exatamente, protegendo, o olhar da gente, né, Ivan, é muito similar com relação à necessidade de proteção da criança e do adolescente. Principalmente, eu vou falar para vocês, a questão dos adolescentes que são colocados, de certa forma, um pouco de lado, porque já estão grandinhos, né, e a gente olha de uma forma mais sensibilizada aos pequenos, mas eles são os que entendem, né, então, até muitas vezes, eu faço um trabalho um trabalho trabalhoso não, mas assim, tem umas demandas muito trabalhosas em relação à conscientização dos papais, porque eles precisam saber que aquele dinheiro não está indo para a mãe, né? O dinheiro está indo para o filho. Ou então, para eles conseguirem entender que quando a gente define a questão da convivência, né, do regime de quinzena ou de ir, a gente está falando de uma criança ali que está esperando aquele papai para ir visitar, né? Ou esperando aquela mãe para ir visitar. E quando você não vai, essa criança fica frustrada. E aí chega uma hora que essa criança não vai querer mais ir para o papai, e aí o papai vai dizer que a mãe está alienando, né? Enquanto que não é verdade, é só a falta do afeto que não está sendo nutrido. E isso daí é meu olhar de conscientização para os pais, né? Eu falo, quando eu decidi, Ivan, ser advogada voltada para os pais, foi porque eu tive uma experiência na minha vida, né? Que eu, de certa forma, terminei sendo uma mãe uma mãe sozinha. Eu não gosto da terminologia mãe solo, porque mãe solo é mãe, né? O solo é o abandonado, né? Então, assim, eu fiquei uma mãe sozinha, apesar de eu ter ficado casada há 13 anos. E aí, quando eu estava grávida do meu filho, terminou que houve a ruptura, né? Então, eu passei por todo aquele processo que provavelmente um monte de mamãe aí que te acompanha passou. Que foi o processo da gravidez sozinha, que foi o processo do pós, da separação, de uma união muito longa, né? De às vezes uma conduta meio errada, né? Que o papai do meu pequeno, ele teve naquele momento, que hoje ele é um pai maravilhoso e hoje todo mundo se dá bem, enfim. Mas assim, a gente sabe que o direito de família tem os processos, né? E normalmente o homem é um pouco mais insensível a essas mudanças, né, Ivan? Ele é um pouco mais reto, né, no pensamento. E por isso que a gente tem que quebrar. E
A sensação que eu tenho é que uma mulher falando, uma mulher e uma mãe, né, falando para os papais sobre o que é adequado, o que é correto, isso daí não vai por aí, a gente não vai conseguir, não dá certo, né? É uma forma que eu tenho, na verdade, de proteger as crianças, né? Foi uma linguagem que eu achei que funcionou muito bem na hora da gente falar para proteger, na verdade, as crianças, que é o seu objetivo também, né? Com certeza, e olha, com um pouco alinhado na minha experiência de vida, foi que eu decidi falar para mamães também. Eu sou um filho que fui criado pelo meu pai e pela minha avó. Então, ou Uhum. seja, logicamente falando, não era para mim estar aqui falando sobre o direito de família para as mamães. Mas Sim, não, eu enxerguei a necessidade de falar para as mamães justamente para oportunizar as pessoas, as mamães, de viver com seus filhos o que eu não pude viver da sua mesma forma, né? Você se viu sim. aí sozinha com seu filho e óbvio, é devolver paz para as crianças, é oportunizar as mães de criarem seus filhos. Eu acho que isso é a nossa missão sempre. E, Thaís, querendo ou não, cá entre nós, como profissionais, quando a gente tem esse olhar, essa desenvoltura voltada para o melhor interesse da criança, com certeza fica mais leve a nossa caminhada. Você Ah, já percebeu fica, isso? fica, com certeza. É o que você falou no começo, né, Ivan? É o A gente aqui não pega assim qualquer cliente. A gente faz a seleção. Por que a gente faz uma seleção? Porque a gente só consegue ser bom advogado daquilo que a gente acredita. Eu não consigo pegar uma demanda de uma coisa que eu não acredito. Eu não tenho cara para chegar na frente do juiz para um pai que não quer visitar o filho e o pai que não quer pagar pensão para o filho e defender esse pai na frente do juiz. Eu não consigo fazer isso, né? São os valores da gente que a gente tem que defender. Tem advogado que não se importa. Eu não estou falando assim que não existe advogado que não que seja de uma forma diferente. Não é isso. Mas a gente está fazendo um trabalho de formiguinha e existem muitos bons advogados dos papais e que é muito importante que quando a gente vai fazer a questão da negociação, né, da mediação entre as partes, que as mamães e os advogados das mamães não enxerguem o advogado do pai como um inimigo, e sim como uma pessoa que está querendo ou não, tentando fazer uma coisa que seja muitas vezes até melhor para a mãe, né? Porque quando a gente fala de uma guarda compartilhada, a gente está tirando um peso das costas da mãe. Você não concorda? Eu Então, falo isso para as mamães aqui, inclusive gente, guarda pegando gancho unilateral aí não tem a mínima no, lógica. no sentido da guarda unilateral, inclusive esse foi um dos pontos que eu trouxe, que eu separei para a gente falar, Thaís, que é a questão de quando eu disse aqui que a própria lei nos remete para esse olhar para a criança. A prova Sim, disso que hoje regra é que a guarda seja compartilhada. O meu olhar sobre a guarda compartilhada é clássica. Eu falo para as mamães, olha, o regime de convivência ela tem também na guarda unilateral. Regime de convivência formalizar tudo que o genitor, os contatos que o genitor vai ter com a criança. Ou seja, o pai vai ter esse contato com a criança, independente do tipo de guarda que seja. O que vai mudar? A mãe vai tomar as decisões sozinhas. E cá entre nós, você só toma decisão quando você tem um problema para resolver. sim. Entende? E se tratando de criança, a demanda é grande, é muita coisa. A gente sabe, você é melhor do que eu porque é mãe, né? Então, ter o pai presente, decidindo essas questões, e aí eu já dispenso o pessoal falar, mas pai que não dá certo, que briga, que isso, que aquilo, isso é problema de vocês têm que resolver. Nós estamos Muitas vezes falando os pais de não, o casal não dá certo, mas o pai é um excelente pai, né? isso, exatamente. E aí essas questões a gente tem que ponderar, tá? E quando a gente olha para a lei, a gente vê a regra hoje guarda compartilhada. E a guarda compartilhada nada mais do que é um pai junto com uma mãe tomando decisões sobre a vida da criança. Para nós, advogados, que olhamos para o bem-estar da criança, qual que nós vamos escolher? Por qual que nós vamos trabalhar? Será que é para deixar a criança com um somente? Não, pessoal, é para deixar a criança alinhada com o pai e com a mãe. E cá entre nós, ter uma mãe ou ter só um pai resolvendo as questões da criança não é pior do que ter os dois em prol da criança? É assim o olhar da lei hoje, entende? Existem os casos onde tem genitor que não tem capacidade de exercer a guarda. Existem os casos onde a própria mãe impede o genitor, coloca obstáculo, associa o fato dele ser um mau marido com ele ser também um mau pai.
E é isso que vocês precisam Esse é o diferenciar. maior problema que eu tenho. É o maior problema que eu tenho aqui. Porque a gente sabe que a dissolução dos casais, ela passa por fases, né, Ivan? Então, ela tem as fases da pós-separação, da raiva, do luto, da recuperação, da reconstrução. Então, assim, são fases que precisam ser passadas. E o homem não demonstra tanto estar sofrendo por aquele rompimento do que a mulher. Tanto que, normalmente, a gente vê os homens já construindo a vida de uma forma muito mais rápida, né? Então, o homem já arruma uma namorada e aí a mulher tá lá com o filho. Aí o homem já normalmente está com uma condição financeira um pouco melhor, e aí já reconstrói a vida, e a mulher está lá pedindo, pelo amor de Deus, me dê uma pensão, né? Uma ajuda financeira para o filho. Quer dizer, não é nem ajuda, né? É uma obrigação financeira, né? A participação. Mas assim, isso gera um incômodo para as mamães, né? E isso é frustrante você ver que muitas vezes você construiu a vida com aquela pessoa e aí você tá vendo a pessoa seguindo a vida e você tá ali sofrendo e você não consegue seguir. Isso para vocês verem que eu tô, apesar de eu olhar pro olhar do papai, pelo lado do papai, né? Eu tenho um olhar muito respeitoso pelo lado materno. E aí, quando a gente tem isso, exatamente o que você falou, né? Essa questão do casal que não está ainda resolvido, elas direcionam muito para a criança. Então, assim, que fique muito claro para vocês que a guarda compartilhada, ela não tem nada a ver com alimentos, não tem nada a ver com convivência. Você ter uma guarda unilateral não significa que você vai usar seu filho para o papai não ver, não ter acesso. Ao contrário, eu tenho guardas unilaterais que precisam, que são necessárias, em que o papai ele tem acesso todo final de semana com o filho, né? Aqui para mim, Diz. ó, só aqui comigo, eu sempre faço essa questão, alerto às mamães, de que se a guarda é unilateral, pelos motivos que deva ser unilateral, nós temos que ampliar o regime de convivência, né? O regime de convivência sempre tem uma ampliação. Então, eu acredito sim, Thaís, que o nosso trabalho é extremamente importante, voltado inclusive para essa questão. A guarda é uma discussão muito grande, né? Tem uma seguidora aqui que perguntou o que é a guarda compartilhada. Eu quero saber do seu olhar aí que fala dos direitos para os pais. Vai ser muito bacana, eu estou te assistindo. Fala pra gente aí o que é essa guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada nada mais é do que a participação de ambos os pais, tanto o papai quanto a mamãe, na vida do filho. Então, com a guarda compartilhada, termina tirando um pouco do peso da mãe, um pouco do peso do pai, e isso daí é melhor para a criança. Isso é melhor para a criança por diversas formas. A gente não está falando só pela questão materna e paterna, né? A gente está falando também que uma criança e um adolescente, eles têm uma construção de sentimento, de olhar por aquele genitor. Então, é claro que quando a criança ou o adolescente, eles enxergam que os pais estão escolhendo a escola juntos, que os pais estão escolhendo qual é o melhor curso que ele vai poder fazer, uma natação, um basquete. Ah, não, isso daqui não, isso daqui é melhor o outro. Ah, não, deixa que eu leve, que eu busco. Eles conseguem se inteirar. Quando a criança e o adolescente veem ambos os pais participando da vida deles, eles terminam nutrindo também a admiração. Então, junto vem o afeto. E aí, junto vem toda uma série de coisas boas, né, Ivan? Da questão psicológica, emocional, equilibrada. Então termina ficando bom para todo mundo. Então a guarda compartilhada praticamente é isso, né? O que eu sempre explico, que na verdade é uma divisão de obrigações. Guarda, para a visão dos adultos, guarda é obrigação, é divisão de obrigações, não é divisão de direitos, é divisão de obrigações. A criança tem o direito, né, de ter os pais, e os pais têm a obrigação de zelar, de cuidar, de proteger e de direcionar, né, fazer as escolhas referentes à vida da criança. Muito bacana. E é isso, gente. Não tem mais nada além disso. Eu sempre explico aqui para as mamães. É dividir responsabilidade, é dividir as questões da criança. E cá entre nós, talvez dá um trabalho, vai dar um trabalho para o papai e para a mamãe? Vai dar trabalho. Mas nós não estamos interessados em vocês. Eu sou bem claro com isso. Nós estamos interessados no melhor interesse da criança. E é engraçado, Thaís, porque às vezes eu preciso usar dessa maneira de fala para posicionar e colocar, assim, fazer que entendam, tá? Porque é difícil. Por quê? Porque quando você tem a advocacia voltada para o melhor interesse da criança, o seu primeiro contraponto
é o seu cliente, Sim. Você né? tem que convencer A seu gente cliente que começa aquilo ali está sendo melhor para o filho dele. para o filho dele. Então, esse trabalho, essa desenvoltura, a gente tem que ter um jogo de cintura, obviamente, para conseguir lidar com tudo isso, né? Outro Sim. ponto muito importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui, Thaís, é a questão da criança pequena e as visitas do pai. Tem problema com isso aí? Não, depende, na verdade. Quando a criança é muito pequenininha, ainda é um bebezinho e tudo, a gente sabe que é um cuidado diferente, né? Então, às vezes, eu vejo os pais muito afoitos, querendo, não, porque é meu filho. Eu entendo que é o filho, sabe? Então, assim, para vocês verem, mamães, que apesar de eu estar com o papai, é um projeto, né, de conscientização. Né? Então a gente faz o quê? A gente faz o que eu chamo de plano de parentalidade, né, Ivan? É o que a gente coloca assim, por exemplo, até os 3 anos, até os 2 aninhos, né, que a criança ainda é muito pequenininha, ainda muitas vezes amamenta e etc. Não dá para o papai pernoitar com a criança, né? Então ele passa tarde, então ele fica até a criança tá quase dormindo, né? Mas a pernoite fica com a mãe. Né? Então a gente tenta ser flexível de acordo com cada caso específico, individual. Não existe um padrão, não existe receita de bolo, não existe eu vi no Google, Não não existe existe a idade mínima, não né? existe idade mínima para ter convívio. O convívio do filho é desde a hora que ele está na barriga, na verdade, né? Que Uhum, precisa existir o acompanhamento do pai desde a hora que o neném está na barriga. É com filho já. certeza. Só está na Sobre esse, casinha diferente. aqui com as mamães eu desenvolvo esse trabalho dizendo, voltado para a linha do seguinte: o pai vai conviver com a criança desde a barriga da mamãe. Sim, O pai tem que sim. assumir responsabilidades? Tem que pagar os alimentos gravídicos, tudo bem, você não está junto, certo. Mas o acompanhamento dele é desde dali, então. E aí, O pai tem que aqui com as saber minhas se a mamães. gravidez da. Às vezes eu vejo assim muito, ah, a gravidez é minha. Né? Algumas vezes eu ouço isso e eu falo, não, aquele serzinho que está na casinha dentro da barriga, o papai tem que saber se está tudo bem. É importante você compartilhar. É importante o pai não se sentir só provedor, não se sentir só um banco, uma carteira, e ele se sentir participando. Ivan, teve uma vez uma live que eu fiz que foi muito interessante falando sobre isso, sobre essa participação do pai desde pequenininho. É porque, assim, eu falei que as mães, quando elas engravidam, querendo ou não querendo, tá? Mas quando elas engravidam, hormonalmente, o corpo da mulher, ela já se movimenta todo para esse sentido. A mulher percebe as mudanças, as alterações. A mulher percebe o neném crescendo, o neném mexendo, o neném soluçando, o neném chutando, dá risada sozinha mesmo quando não quer, né? Então existe a nutrição aí desse afeto com o neném que está na barriga. Então quando ele nasce, é óbvio que instintivamente, como tem até nos animais, é uma comparação esdrúxula, mas é verdade, né? A mãe, ela já tem esse instinto materno, porque ele, na verdade, foi nutrido desde a barriga. O homem, ele não tem isso, ele precisa ser nutrido com isso, né? Então, não Com adianta você certeza. pegar e falar para o pai assim, ó, agora você é pai, né? Então, para que a gente tenha aí, quando o neném nasce, uma facilidade maior para ter esse acesso do pai, para ter esse afeto do pai, a participação do pai, para que não exista aquela bandeira que a gente sabe que existe muitas vezes, que é, o pai não participa, o pai não tá junto, o pai não quer chegar junto. Tem que nutrir desde quando tá na barriga. Então, eu entendo que a gravidez é de vocês, mas vocês precisam deixar os papais participarem. Tem muito papai querendo participar, tá? Mas a mamãe não deixa. Tem que deixar participar. Eu sempre falo, ó, se me perguntar quando que o pai tem que conviver com a criança, né? A convivência efetiva, eu falei, desde quando nasce. Nasceu hoje, amanhã começa. Óbvio. Sim, Aí quando me perguntam em relação à idade mínima, doutor, para levar o meu filho, como que fica essas questões? Eu sempre falo, ó, contato que o pai vai ter com a criança é o tempo que ele puder, no sentido, a criança puder, né? No sentido de que, o que a gente tem que observar nesses casos? A amamentação, que é uma situação vital para a criança, ou seja, uma necessidade da criança. Não é a mãe amamentar a criança, mas é a criança ser a criança amamentada. ser E amamentada. e a partir desse momento, todo o contato que o genitor, que o pai queira ter com a criança, ele vai ter. Sobre levar, sobre pernoite. Sua criança. Eu sempre uso a questão da amamentação como parâmetro, por quê? Porque é o tempo que a criança já vai poder dispensar longe da mãe. Óbvio que Sim. uma criança de um dia de nascido,
ela não vai sair cedo de casa e vai voltar à tarde com o pai. Ela vai morrer de fome com o pai, Sim. né? Tem Então, também a o que que rotina do menor que tem que ser respeitada, né, Ivan? Que com muitas vezes os cer- pais não conseguem entender. E assim, eu converso, converso, converso. Não é só a amamentação, é o soninho que precisa ter. A criança tem a rotina dele do soninho, tem a rotina dele. Criança pequenininha demais, dorme demais. Então, precisa. Imagina que é um serzinho que terminou de nascer, que está se ambientando ainda nesse mundo louco que a gente vive, né? Uhum. Então, E o aí o papai tem que ter contato muito parte assim, amor. e o contato, ele quando a gente fala nesse sentido de aumentando o contato, né, conforme a criança vai se desenvolvendo, vá deixando essas necessidades básicas, justamente no sentido de que não tem um tempo certo que o pai vai passar com a criança quando a criança é menor. A gente vai olhar para a criança, é o tempo que a criança pode, né? E aí entra aquelas questões de ai, pernoite, ai, isso, ai, aquilo. Olha, eu sempre falo para vocês, não somos nós que fazemos esse crivo, porque nós não julgamos. Quem julga é juiz, tá? A gente tem a participação do Ministério Público que zela pelo melhor interesse da criança, mas quem vai decidir é o juiz. E o juiz vai decidir olhando para onde? Para as necessidades da criança. Então é muito mais fácil para nós advogados apresentar uma situação realista, tanto Sim. adequada em relação à lei, como também a situação fática, né, de que o que vai realmente trazer benefício para aquela criança. O benefício maior a gente sabe, que é a criança conviver com o pai e com a mãe. Isso é fato, é indiscutível, né? E a partir desse momento, quando se trata dessas questões de criança pequena, visita de pai, é o tempo que a criança puder ficar longe da mãe. É o tempo que ela tem que ficar com o pai durante esses primórdios. E aí eu faço esse alerta tanto para os pais quanto para as mães. Não deixa a criança pequena abandonada e queira conviver só depois do 1, 2 anos, não. Porque aí que mora o problema de criança que não quer ir com o pai. Aí que mora o problema. Por quê? Porque a criança, ela começa a se habituar desde quando ela abre o olho na casa dela. Tudo Sim, ali é novo. Então, sim. ela ter essa figura paterna, como a gente fala, a criança por dia pode ficar ali 2 horas longe nos primeiros dias de vida. Ou então nem Ótimo, que, é as que duas. consiga, assim, quando é pequenininha, aí tem que ter um pouquinho de flexibilidade também da mãe, né, das mamães, porque a gente sabe que a necessidade de um nenenzinho, ela é muito materna, né? Uhum. Então, permite o papai ir lá fazer visita. Você não permite Joãozinho da padaria visitar teu filho? Por que que o pai não pode visitar, né? Você não permite Mariazinha ali da esquina, sua colega de trabalho que você só diz oi, apareceu lá para visitar teu filho, você vai deixar entrar, por que que você não deixa o pai? Combina com ele, ó, eu tô cansada, faz o seguinte, fica uma horinha aí e depois você vai embora. Mas deixa ele ter esse contato. É o que eu falei para você mais cedo, né? É desde a barriga. Deixa ele participar das consultas. Não precisa nem ir junto. Mas dá uma notícia para ele, se ele perguntar, se ele quiser. Aproveita, gente, os pais que querem participar, aproveitem, levanta a mão pro céu, Eu agradece a digo Deus. sempre isso. É amor, A nossa luta é sabe? contra o desinteresse, né? A falta do Sim, é interesse de amor. Não, genitores em ter com a criança, né? E aí pergunta, eu tenho voltado para isso, a maior demanda que chega para mim aqui é: doutor, o pai do meu filho não vem visitar, doutor, o pai do meu filho não isso, não aquilo, não quer conviver. Mas eu te pergunto, fez isso lá, esse processo, passou por esse processo de adaptação, desde pequenininho, todas essas questões. Por quê? Porque é um alerta que eu faço para a mãe não afastar o pai e para o pai também não submeter essa situação, porque senão o que vai acontecer? Ele vai voltar lá quando a criança está com 1, 2 anos, aí a criança vai, assim, no olhar, né, vai estar apta aí a passar o final de semana, a passar os dias com o pai, só que a criança não tem o pai como referência ainda. O pai não participou de todas essas questões. Como que vai fazer? Ah, meu filho está com resistência. Graças a Deus. Porque é normal do ser humano ter uma resistência assim com quem ele não conhece, com quem ele não tem essa vivência. E aí, mas o que com eu relação acho a isso. extremamente só para Não, concluir, termina. Thaís, eu acho que o mais importante é que o pai seja inserido nessa figura da vida da criança desde pequeno, para se resguardar em relação a todas essas questões, né? Isso aí. E também, assim, tem aquela situação, mas o pai no começo não queria saber do filho, né?
E aí depois ele quis saber do filho e o filho não quer saber dele. E aí a criança já tem, sei lá, 6 anos. Se o pai está procurando, se o pai está querendo contato, se o pai está querendo resgatar, se ele se arrependeu, que seja, né? Vamos olhar assim. Se ele está querendo resgatar esse movimento, do mesmo jeito que a criança se acostumou ao afastamento, ela vai se acostumar à nutrição normalmente do afeto. Não é porque o pai até hoje ele não quis saber, mas agora ele está querendo saber, né? Que você deve ouvir bastante. Com Agora ele certeza. resolveu aparecer e querer ver o filho. A cabeça do homem é um pouco estranha pra gente que é mulher, né? Eles pensam de uma forma meio esquisita, meio diferente da gente. Isso daí precisa respeitar, porque a nossa forma de pensar também é meio esquisita, meio diferente para eles, né? A gente tem aquele senso de proteção de que, não viu meu filho até hoje, eu vou deixar meu filho ver ele de novo, aí meu filho depois ele vai sumir e meu filho vai sofrer. Acontece quando a criança vai crescendo, a criança vai criando as próprias defesas dela, né? E assim, se o pai quer participar da vida do filho, isso daí precisa ser nutrido sempre, independente de ser com 2 anos, com 3, com 4, com 5, com 6, com 10, 15 anos. Né? Aí já é um problema de relação entre o pai e a criança. O que a mamãe não pode é estimular um afastamento. A mamãe não pode macular aquela imagem do pai. Né? Ela tem que estimular e tem que alertar, né? Filho, Com certeza. vai lá com o papai, né? Vamos dar uma chance para ele. Vai com o papai, vai, passa o fim de semana então, passa uma tarde com seu pai, né? Vai fazendo os testes, depois você volta. Se você quiser voltar, você volta. Então, assim, o que não pode haver é a necessidade do afastamento, ter aquele afastamento, que é infelizmente, Ivan, assim, 80% dos casos que eu pego de direito de família são os pais querendo ter o acesso aos filhos e as mães não deixando o pai ter acesso ao filho, né? Por N motivos, mas assim, não permitindo. Só que a gente está falando de amor. Se vocês olharem pelo outro lado, não ia ser muito mais difícil se vocês tivessem tendo que pedir para o pai, implorar para o pai para ele ver o filho? E a gente está tendo aí pais querendo ter acesso ao filho? Então não tem idade, realmente, como o Ivan falou, não tem idade. Você tem bebezinho, você tem ele adolescente, você tem maiorzinho, 17 anos já é mais difícil, mas tem. Quanto maiorzinho a criança, mais difícil termina sendo. Então eu alerto sempre aos pais com relação a isso. Mas a gente tem que sempre estar estimulando, né? Não, o ideal sempre é ter a figura paterna, né, inserida desde os primeiros dias de vida da criança. Mas quando não, né, existe a situação, até porque o homem, ele tem na cabeça dele a situação de que, não, meu filho está muito pequeno, então está muito grudado com a mãe dele, eu não tenho nada a ver mais com a mãe eu dele. já ouvi falar o pai falando assim, ele é muito molengo, eu não consigo segurar. Justamente. Então, tudo isso tem que ser observado. Por quê? Porque estamos falando de naturezas distintas. É do ser humano a gente olhar para a mulher com esse afeto, com esse acolhimento, e o homem com essa gade. Por isso que a gente essas construções sociais. A mulher fica em casa, eu não sou de acordo com isso, né? Mas eu falo, a mulher fica em casa, o homem trabalha. Por essas questões. E é isso tudo que tem que ser quebrado nos primórdios. Por quê? Aproveitando o gancho, Thaís, o que chega aqui para mim bastante, é a questão. Doutor, mas a mãe do meu filho faz alienação parental, faz isso, faz aquilo. Pessoal, eu não me desgasto falando de alienação parental, por quê? Porque se tem uma mãe que faz alienação parental, comigo ela não vem. Entende? Essas questões a gente afasta mesmo, porque a alienação parental, ela tem um prejudicado, que é o que a gente defende. Não é verdade? O único prejudicado na história, na verdade, né? O único maior. E aí, para todas essas questões, pessoal, o que a gente tenta conscientizar vocês é que questão de alienação parental, resistência de criança aí com o pai, tudo isso é quebrado quando vocês conseguem começar com a criança ali esse trabalho. E aí, falando sobre a questão do retorno do pai, eu sempre oriento aqui as mamães a se atentarem. Se o pai está procurando de volta, aceita. Por quê? Porque tem muitas mães que se confundem e falam, mas eu quero o abandono afetivo. Tem como configurar o abandono afetivo? E eu alerto todas vocês com propriedade. Sempre que você se perguntar assim, será que no caso do meu filho cabe o abandono afetivo? Eu te pergunto, se o pai da criança voltar a querer conviver com ela, desenvolver esse laço,
Vai ser possível? Se sim, esquece, Você vai tá? permitir? Né? Exatamente. Se sim, esquece, porque a prioridade é que o pai conviva com a criança e para cá entre nós não interessa o que ele estava fazendo nesse tempo que ele não procurou. É óbvio, interessa a parte da pensão, que ele é obrigado a corresponder, existem as questões, mas se está voltando, aceita, né? Não tem o que fazer, a própria lei vai remeter para isso, juiz não sai dando abandono afetivo à torta a Não. revelia, e por isso, justamente porque a nossa prioridade é restabelecer o contato dessas crianças com o pai. E aí, mais uma vez, voltando, a gente que luta contra os desinteresses de pais, a gente trava uma batalha nessa hora. Mas o pai que está destinado, que está objetivado a voltar, a querer desenvolver esse convívio com a criança, gente, somos seres humanos. Cá entre nós, convenhamos. Você é a mesma pessoa, os seus posicionamentos, o seu jeito de ver a vida é o mesmo que 3, 4 anos atrás? Pandemia prova que não. Tanto que todos nós mudamos. Ou seja, se um dia para a noite, não interessa se foi assim, ou os motivos que fez ele mudar, o pai quer conviver com a criança, ótimo. Né? Fica a dorzinha, durante esse tempo eu assumi as responsabilidades sozinha, não procurou. Fica, eu entendo. Mas eu posso deixar essa dor abraçar o processo que eu trabalho? Não posso. Por quê? Porque a prioridade é que a criança conviva com o pai, conviva com a mãe. É muito complicado, né, Thaís? Sim, com certeza, com certeza. Eu fiz uma audiência na sexta-feira e eles estavam brigando para ter mais tempo com o filho, né? A mamãe estava querendo uma unilateral, a gente estava brigando por uma compartilhada e ele queria mais um tempo com o filho, um diazinho que seja. E aí, na hora, vocês sabem qual foi a gota d'água, assim, na decisão da juíza? Foi quando eu perguntei para o pai, assim, perguntei para a mãe, mãe, o pai, como que é esse pai? Aí a mãe, ele não quer saber, porque ele nunca fez isso, ele nunca fez aquilo. Aí começou a alegação, né? E aí eu perguntei, papai, como que é essa mãe? Aí ele falou, nossa, essa mãe é incrível para meu filho. Ela é a razão da vida do meu filho. Meu filho ama essa mãe de paixão. Só que meu filho me ama também. Só que meu filho está se afastando de mim porque eu não estou tendo convívio. E esse pai falou nessa audiência chorando, tá? É um pai que estava brigando para ter um acesso com o filho. Então, assim, quando vocês verem essa necessidade, esse retorno, né? Deem uma chance. Eu sei que é difícil, como o Né? Ivan falou, né? É o nosso Mexe com o pedido. ego, mexe com a vaidade, né? Mas dá uma chance para esse pai. Sim, a gente tem que desenvolver esse trabalho, Thaís. E assim, essa live aqui é um pouco desafiadora, né? Até porque nós, assim, trazemos pontos que eu tenho certeza que quem está nos assistindo às vezes toca, né? Desgosta. Tem coisas que você falou aí que eu tenho certeza que as minhas mamães ficaram, assim, sentidas. E tem coisas que Sim, eu sei que eu disse também que tem pais que sentem. Só que o nosso, como a gente deixa muito bem claro, nós trabalhamos com a sua dor, entende? sim, Também faz parte do nosso trabalho identificar o que realmente dói e não deixar que isso ultrapasse para as questões processuais, porque isso vai prejudicar o seu filho, né? Isso é muito complicado. A gente tem um zelo, né? A gente é diferente um pouco. Eu sigo outros profissionais de outras áreas, por exemplo, na área criminal, que tem um público totalmente diferente, né, do que a gente. Por quê? Porque aqui nós lidamos com pessoas frágeis, chegam para a gente fragilizadas, todas rancorosas, todas cheio de doídas dores. e cheias de dores, e a gente precisa desenvolver esse trabalho. Então, essa live é de extrema importância, né, Thaís? Eu separei uma frase aqui, pessoal, deixa eu pegar ela aqui, ó. Que eu fiz questão de trazer esse ponto, porque é um esclarecimento, na verdade é um desabafo meu, e eu acho que a Thaís vai gostar disso, que é, eu falar para mamães não quer dizer que eu sou a favor da prática da alienação parental, entende? Né? Não quer dizer que eu passo a mão na cabeça de uma mãe que fica ali, nossa, seu pai é isso, seu pai é aquilo, nossa, isso. Mãe que dificulta o convívio de pai, também não sou a favor. Entende? E é isso que nós temos que trazer para fora, né? Expandir, que a gente está aqui trazendo um trabalho de conscientização
para resolver o seu problema, para que você comece a resolver. Não pense que o seu problema vai ser resolvido quando você pôr na mão de um advogado. O seu problema vai começar a ser resolvido quando você começar a pensar na situação de que você já precisa diligenciar com o pai da criança sobre essas questões. Mais uma vez, e aí como a gente trata muito de dor, a gente precisa falar que eu imagino, eu não tenho filhos ainda, não passei por um término conturbado, mas eu imagino o tanto que deve ser difícil, você com todo esse atordoado de sentimento, ter que olhar para aquele cara que não é mais o seu cara, não é mais o seu marido, tem que olhar para as suas expectativas frustradas, porque você colocou expectativa ali e se frustrou, mas nós, advogados, fazemos isso. Você, pai, você, mãe, também tem que fazer. Colocar a sua criança na frente. É o que precisa ser feito. Da mesma forma, pessoal, separei a frase da Thaís aqui, ó. A Thaís fala para papais. Não significa que a Thaís apoia o não pagamento de pensão. De forma não alguma. significa que a Thaís apoia o pai que quer pegar a criança bêbada no dia da visita. De forma alguma. Não significa que a doutora Thaís sai por aí protocolando processos para baixar demasiadamente pensão de crianças. Entende? Vou te falar que nunca fiz também. Também não faço, entende? Eu tenho os meus ponderamentos, os meus limites em relação à profissão justamente para isso. E ó, você tá vendo aí, você fala, nossa, os doutores são cheios de dores. Cheios de dores não, tá, pessoal? Porque eu perco dinheiro fazendo isso. Só que eu ganho outras coisas. Eu ganho. Primeiro de tudo, para mim, são os meus valores, são preservados comigo. E segundo, a questão de que é o meu nome é zelar e que a gente não entra nessas barcas furadas. Então, a nossa principal conscientização com vocês aqui é, primeiro, se você tem um filho, vai doer ouvir isso, mas o problema é seu. Tá? O problema é só seu no sentido de que o pai tá ali. Então, todas essas questões relacionadas a dores, a sentimentos, a frustrações, tem que ser deixado de lado. Ah, doutor, mas você é profissional, é muito fácil falar isso. Sim, né? É mais fácil do que para vocês. Mas é por isso que a gente está aqui, para tentar, para ajudar. Mas a gente termina falando com propriedade, né, Ivan? A gente fala com propriedade porque a gente tem muito tempo trabalhando com a parte de direito de família. E a gente não enxerga só. Quando a gente olha com essa visão colaborativa, humanizada, respeitosa das relações familiares e com o olhar para o melhor interesse da criança, a gente consegue ter uma propriedade na hora de falar, né? Porque a gente vê que diversos casos, apesar de eles serem completamente diferentes, eles são muito similares, né? Com relação aos andamentos, às fases e tudo mais. Então, para a gente conseguir defender você na tua demanda, a gente tem que acreditar nela, a gente tem que acreditar nos valores que a gente busca, né? Isso daí foi o que a gente terminou se unindo, né, Ivan? Até nos bastidores aí, nas conversas, foi porque a gente, apesar de estar atuando em polos diferentes, a gente olha muito para a criança, a gente tem nossa imagem, a gente não consegue pegar... na hora que eu estou fazendo produção, eu acredito que você também, eu abro 50 milhões de livros em cima da mesa, sabe? Estudo muito para poder fazer as peças. E como que eu ia ter prazer, amor por estar fazendo aquilo, se eu não acreditasse naquela demanda? Eu ia procurar o quê se eu não acredito? Não é? Então, com certeza. Eu sempre falo isso, Thaís, deixa eu te interrompendo só para não deixar de falar isso, que eu acho que é super importante. Que a gente traz, além das questões familiares, essa advocacia colaborativa, que é a questão, hoje, eu tenho desenvolvido um trabalho com os advogados das outras partes, dos genitores, muito bacana. A gente vem se unindo. Por quê? Porque o trabalho desenvolve... Nós temos uma mesma finalidade, apesar de estar em polos diferentes, que é a criança. Tá? E aí eu vivi uma situação, Thaís, quero compartilhar aqui com você e o pessoal, de um advogado, de um genitor que me procurou para fazer um acordo. Sou pró-acordo, trabalho muito nessa questão de trazer para o papel, o pai e a mãe conseguir assimilar e trazer o melhor para a criança no papel. Mas, pessoal, dada essa advocacia colaborativa, a gente encontra de tudo. E esse advogado me ligou, mas ele me ligou denegrindo a minha cliente. Para mim. Mas a sua cliente faz isso, sua cliente faz aquilo, sua cliente faz aquilo. Quando você advoga para qualquer um, você fica suscetível disso. Mas quando a gente, como a doutora Thaís deixou muito bem claro, que a gente advoga somente nas causas onde a gente acredita,
que a gente dispensa. Pessoal, vocês veem aí esses memes falando que advogado pensa no seu processo, não é só de dia à noite também, é assim, porque nós estamos vivendo uma coisa que a gente acredita. Então, Quantas fica o vezes você recado. acordou de madrugada, Ivan? Opa, tive uma ideia de tese. Sentou no computador, gente, 2 horas da Passei a manhã, dormir. meu marido Ó, tá louco em casa. o meu tablet fica, ele dorme na cabeceira da minha cama. Sim. Entende? E depois que a gente passa a produzir conteúdo, a gente vai. Esses insights vêm mais ainda, né? Então a gente tá 100% ligado nessas questões. É isso que a gente precisa que vocês entendam. Se você é advogado, jovem estudante que está aí, que vai se formar, vai trazer essa desenvoltura, vem e será abraçado, porque a nossa advocacia hoje mudou. É uma advocacia colaborativa, e aí eu citei o exemplo desse advogado somente para mostrar que a gente, desenvolvendo esse trabalho, a gente trabalha, assume essa responsabilidade no que a gente acredita. E esse não é o caminho, né, doutora Thaís? Não, de forma alguma. Fica mais fácil para todo mundo, né? E outra, é mais fácil as partes, a gente conseguir uma autocomposição e as partes ajeitarem o que é melhor para elas do que o juiz, que é uma parte, é um terceiro completamente imparcial, que ele vai definir aquilo ali, ponto, acabou. Não adianta quem gosta, quem não gosta, só lamento, bom e velho, né? Então, o Justamente, ideal é tá, e só a questão do acordo, é que eu falo que eu volto muito a minha advocacia para essas questões do acordo, né? Para a gente sentar no papel. Por quê? É um alerta que nós, advogados, precisamos fazer para vocês. Se vocês fazem um acordo preservando o direito da criança de vocês, tem mais possibilidade de sair do jeito que vocês querem. Por quê? sim. Porque Claro que uma senão. parte cede, a outra cede, né? Nunca vai sair 100% do jeito que você quer, mas vocês podem ter certeza absoluta, 100% de certeza. A única coisa que a gente fala no processo, não é 100% de certeza disso, é que a sentença não vai ser exatamente o que você quer. É a Justamente, é um única coisa que a gente juiz, tem é um 100% de terceiro, certeza. eu falo isso, você está deixando um terceiro de escolher como que vai ser a sua vida com essa criança. E vocês podem fazer isso. É fácil, como eu estou dizendo? Não, porque justamente a gente volta para a dor. Para fazer um acordo, vocês precisam sentar em cima da dor e falar assim, você fica aí, porque agora eu vou resolver o futuro, o destino da minha criança. Entende? E confia nos Isso seus advogados, né? Entrega na mão é, do advogado, conversa com o ó, advogado. Não é, omite coisa do advogado. É muito importante isso, é um não caminho sem omita, não volta, é um tiro do pé. isso, deixa que o É um advogado tiro. vai limpar aquela história para você. Se você não está conseguindo tratar aquilo de uma forma o menos prejudicial possível para você, confia no advogado que você escolheu. Né? Ele vai estar cuidando de você. Advogado é que nem médico. A partir do momento que você contrata, é uma pessoa que você teve empatia. Você teve a possibilidade de escolher vários. Se você ficou com aquele, é porque aquele ali confia em você e vai cuidar de você da melhor forma. Essa confiança é essencial. Inclusive, se não confia em mim, cliente meu não é. Tá? Se eu identificar isso, se eu não perceber essa confiança, essa troca Perde até assídua comigo, relance. eu dispenso, eu entrego, Sim. eu demito clientes. A minha taxa, inclusive, anda um pouquinho alta de demissão de clientes. Justamente por essas questões, pessoal. Porque, olha, eu não sei, Thaís, mas eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu Eu amo, também. eu vivo da minha profissão e eu não vou colocar a perder por qualquer coisa. Ou seja, nós estamos aqui hoje falando para vocês que o melhor interesse da criança deve ser prevalecido sempre. Você acha que a gente vai conseguir convencer a gente a bater cabeça em processo em relação a isso? Em procurar a não ser assim? Não vai, né? Então, eu acredito que esse nosso trabalho de conscientização é muito importante. Sou muito fã do trabalho da doutora Thaís e, ó, vocês pensam assim, fez a live com a, Igualmente. né, fez a live com a doutora Thaís, tá ótimo. Mas não, pessoal, a doutora Thaís alivia muito, ela trabalha muito em prol do que a gente trabalha. Na Sim. conscientização de pais a quererem, a se desenvolverem, a conviverem com seus filhos. Ponto final. Sim. Jogamos no mesmo É time. uma colaboração mútua, né? É você ajudando as mamães a pensar que não é bem daquele jeito, da dor, né? Tira a dor um pouquinho. E eu pensando no pai também, não é desse jeito, vamos alinhar. É bem isso, doutora, é bem isso mesmo. Muito bacana. Olha, Thaís, eu acho que eu falei tudo, ou não falei, porque eu acredito que depois que eu desligar essa live eu vou me arrepender muito. Vai vir alguma coisa que eu queria falar, Ai, já mas, sim.
Mas eu estou muito feliz de ter você aqui, tá? Por ter essa oportunidade de trocar essa ideia saudável, riquíssima, muito importante, tá bom? Eu espero de coração que os nossos ouvintes hoje, as mamães, os papais, tenham captado o recado, tá bom? Vocês, por favor, Sim, gente, por entendam, tá? favor. Tá, Thaís, está aberto o seu espaço, a gente já vai finalizando, então se você quiser fazer alguma observação, fique à vontade. Eu acredito que a gente foi bem claro, né, nas colocações que a gente fez. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha colaborado aí para o entendimento de vocês, que tenham desmistificado um pouquinho a figura do advogado do papai, né, da outra Uhum. parte, que não é aquele monstro de gás que vai atacar vocês, gente. Né? É todo mundo buscando realmente o melhor para a criança. E até quando não tem criança envolvida, é sempre buscando, né? A gente trabalha com uma advocacia colaborativa e é sempre buscando respeito demais pelas outras partes. Né? Então confiem no seu advogado vai estar defendendo vocês. Confia no advogado da outra parte, dá uma chance, ouve o que tem para falar, para que a gente consiga chegar nas negociações. E eu acredito que é isso, é desmistificar. Você viu um pouquinho para desmistificar, né, Ivan? Com certeza, até porque eu acho importante, talvez não tenha muito sentido, mas tem, tá? E eu vou dizer para que fique muito bem claro, porque talvez para uma mãe, para um pai ver a gente conversando hoje, isso pode auxiliar para que eles quebrem os muros que eles constroem. Constrói muro com o advogado, constrói muro com o pai da criança constrói os seus muros com a mãe da criança. E é muito importante alertar vocês que vocês precisam quebrar esse muro, porque é menos doloroso. Se vocês não quebram, nós, advogados e o juiz e o Ministério Público, vai quebrar no processo. Então, vai ser mais dolorido. Também, né, Ivan, que a gente consiga chegar aos advogados que não pensam dessa forma, que comece a pensar que advogado não precisa ser inimigo, né? Advogado de parte adversa não precisa ser inimigo. Ao contrário, depois a gente sai para tomar cafezinho, para fazer live, né? Não precisa ter a agressividade no meio da história. Tem que ser uma briga limpa, sempre. Com certeza. Olha, finalizamos. Você tem mais alguma coisa para dizer, Thaís? Não. Não. Eu agradeço então eu quero... imensamente a oportunidade. Imagine, olha, pessoal, para você, Thaís, para mim não tem gratificação melhor do que ouvir isso no final da live. A mãe diz, vou tentar ceder mais. Live maravilhosa. É isso, pessoal. Entendam. Façam isso que vocês não vão se arrepender. Coloca uma gotinha de confiança aqui no doutor Ivan, na doutora Thaís, que não tem prejuízos maiores do que não ser assim, não pensar assim, tá bom? Então fica o nosso recado, a gente vai finalizando. Já fica o intimato para a próxima live, tá bom, doutora? Quero mais você aqui nesse perfil para a gente discutir agora. Já estou até pensando aqui, vamos fazer um esquema de guarda compartilhado, olhar do pai, olhar da mãe, para a gente já começar ia ficar muito bom. A mudar tudo isso, tá bom? E para vocês, pessoal, agradeço imensamente o carinho de vocês, que vocês sempre têm, que vocês sempre dispensam aqui para a gente, tá? Essa live vai ficar gravada, seria eu louco de não deixá-la gravada, para que vocês compartilhem, manda para alguém que precisa ver, entender um pouco mais do que a gente falou aqui, tá bom? Agradeço imensamente a doutora Thaís por ter essa presença de peso, tá? Por ter agregado tanta riqueza hoje aqui no meu perfil. Muito obrigado por estar aqui, obrigada, tá bom? Estou muito feliz, doutora, tá? E para vocês, um beijo, bora trabalhar, porque tem prazo para cumprir, tá bom? Isso aí. Um beijo, abraço pessoal. A todos. Beijo, Tchau, doutora. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.